Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Finamente, o podcast da Faculdade Finassi. Aqui a gente fala sobre mercado de trabalho, conhecimento, educação. Você já me conhece, né? Eu sou a Rafa Ferraz e sempre comigo, Thiago Matheus Oiti. Tudo bem, Rafa? Aquele abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Rafa, o episódio de hoje do Finamente, a gente recebe um convidado que entende, profundamente... Da mente, pra rimar. E aqui é o Finamente. Exatamente, né? Especialmente a mente em formação. O Rafa, ele é médico psiquiatra da infância e da adolescência, ele é doutorando em psiquiatria pela Unifesp, pesquisador e membro do Instituto Ame Sua Mente, também autor do livro Saúde Mental na Escola, né? O que os educadores devem saber, e tem dedicado a sua carreira a ajudar estudantes, professores e instituições de ensino. Muito bem, Tia, a gente vai falar hoje, com certeza, a gente vai conectar ciência, educação e propósito nessa conversa. E a gente vai falar muito de adolescência, saúde mental na adolescência, na fase da infância. E como isso impacta no novo adulto, nos estudos, na carreira. Exatamente. A gente vai falar então com Gustavo Stanislau. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, querido. Feliz de estar aqui com vocês. Você viu? Finalmente, a gente vai... Olha, você... Achei até que você tinha preparado exatamente, profundamente, Rafaela. E nem sou bom de rima, assim, mas hoje nós vamos literalmente afinar as nossas mentes. De novo? Gustavo, pra começar, com o pé na porta, assim, já logo de cara, de forma bem direta. Afinal, o que é saúde mental, Gustavo? Tá, joia. Eu acho ótima essa pergunta, porque... Parece óbvia, né? Parece, e a gente vem falando bastante sobre saúde mental nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, mas as pessoas falam de saúde mental e esse conceito ele fica um pouco etéreo, assim, as pessoas ficam um pouco confusas. Bom, eu queria ser bem didático nesse sentido, assim, a saúde mental da gente, ela tá associada aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e aos nossos comportamentos. Essas coisas elas estão se desenvolvendo quando a gente está tentando se adaptar às coisas que a gente vive. Então, assim, a saúde mental da gente ela vai se associando, por exemplo, com os nossos sentimentos e pensamentos de acordo com o momento que eu estou vivendo agora. Né? Por exemplo, a minha saúde mental nesse momento... ela está um pouco diferente do que estava ontem de noite, onde eu estava muito cansado, tinha vivido uma situação um pouco mais estressante. A saúde mental... Isso é possível, então, a saúde... E isso é muito importante que a gente entenda, assim. A saúde mental, ela é muito dinâmica, ela muda de uma hora para outra, por exemplo... Isso não seria um problema? Isso não seria um problema. É o cérebro da gente tentando se adaptar às coisas que estão acontecendo fora e dentro da gente. Por exemplo, se eu tiver uma dor de dente, a minha saúde mental vai mudar. Meus sentimentos vão ficar um pouco diferentes, meus comportamentos, pensamentos. Por exemplo, se eu acordar de manhã com uma dor de dente, é provável que meus pensamentos eles vão por uma linha um pouco mais negativa. E eu tenho uma impressão... irritabilidade. O meu humor mude, meu comportamento pode mudar um pouco, eu posso ficar um pouco menos sociável, por exemplo. Então, assim, por outro lado, se eu recebo uma notícia muito boa, meus sentimentos, pensamentos e comportamentos eles vão se modificar, ou seja, minha saúde mental ela vai oscilando de acordo com o que a gente vive. Uma coisa que eu acho bem importante assim, é que as pessoas entendam então que saúde mental não é uma coisa que a gente alcança e se mantém de uma forma, né? As pessoas buscam às vezes, né, viver como se fosse saúde mental como se fosse um comercial de margarina, né? Esse tipo ou de seja, coisa. inclusive aquela coisa de estar bem feliz sempre, isso é inatingível e acaba que a gente acaba acreditando nisso e sofre, porque é impossível. Isso é uma coisa bem importante. Quer ver uma coisa muito comum e bastante complicada até no consultório? É quando a pessoa ela tá muito triste e ela chega no consultório e começa a fazer a terapia, começa a fazer o tratamento e começa a melhorar. E num determinado momento ela diz assim, tá, mas eu não tô me sentindo feliz. E daí a gente lembra a pessoa assim, olha, o estado normal das pessoas não é um estado de felicidade agudo. A gente não acorda de manhã e diz, nossa, como estou tão feliz, né? Como a vida é maravilhosa. Não é isso. O contrário, tipo, as pessoas buscam assim, se eu estava triste, eu tenho que ficar feliz. Mas não é bem assim. Na verdade, a saúde mental tem a ver, pessoal, com
a gente está conseguindo se conectar com as coisas que a gente faz, é a gente ver sentido nas coisas que a gente faz, é a gente conseguir mais ou menos, né, lidar, e eu estou falando mais ou menos porque tem dias que a gente não está tão legal e a gente ainda assim consegue trabalhar, a gente ainda assim consegue interagir, se cuidar, tomar nosso banho, fazer um exercíciozinho, dormir ali. Então, a saúde mental, ela pode ser considerada também uma faixa onde esses sentimentos, pensamentos e comportamentos conseguem nos manter produzindo razoavelmente bem. Às vezes melhor, às vezes não tão bem. Agora, dentro desse contexto, Gustavo, qual que é a diferença, então, entre saúde mental e inteligência emocional? Certo. Tem muita diferença de uma coisa para outra ou elas estão ali muito próximas? A gente está falando de conceitos um pouco divergentes, diferentes. Tá. Então, assim, ter inteligência emocional, conseguir, por exemplo, me autorregular, conseguir... Isso ajuda na saúde mental. Isso ajuda na saúde Boa. mental. Eu consegui, por exemplo, ter... Uma coisa básica da inteligência emocional, pessoal, é ter autoconhecimento. Isso quer dizer assim, eu ter a habilidade... eu ter o costume de eventualmente perguntar para mim mesmo como é que eu estou me sentindo, mas além disso, conseguir responder corretamente. Querem ver? Por exemplo, uma pessoa que está ansiosa é uma pessoa que pode se perguntar de tempos em tempos como é que eu estou me sentindo, mas ela pode começar a responder que está ansiosa para coisas que não é ansiedade. Uma pessoa que tem um perfil mais agressivo, por exemplo, ela pode também distorcer a realidade e começar a fazer leituras internas e externas que não são de hostilidade, mas como a pessoa já tem esse perfil, isso costuma acontecer. Ela tem aí um risco de fazer a interpretação errada. Você está dizendo que nem tudo que parece ansiedade é ansiedade. Para uma pessoa ansiosa, vamos supor, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está mais em alerta, geralmente. Tá. Uma pessoa mais em alerta... Hiperatividade mental, por exemplo. Não, isso é uma coisa importante. Mas isso não gera ansiedade? Pode gerar e pode não gerar também. Ah, é? Quando a gente... Peraí, deixa eu só voltar ali para a ansiedade. A ansiedade é um estado de alerta que pode fazer com que a pessoa tenha uma impressão de que as outras pessoas também estão tensas ou preocupadas, certo? A ansiedade sempre tem que estar associada com preocupação. Isso é uma coisa bem importante. Por exemplo, uma pessoa que está pensando demais, não necessariamente ela está preocupada, ela pode estar com pensamentos positivos, ela pode ter, eventualmente ela pode estar se sentindo bem. Nem toda pessoa que está balançando a perna, por exemplo, ela está ansiosa. Essa pode ser uma pessoa que está com bastante energia, está entediada de estar ali, não necessariamente isso é ansiedade. Lembrem que ansiedade é um estado de alerta que leva a pessoa geralmente a ter uma sensação de perigo, de que alguma coisa está errada. Que alguma coisa ruim vai acontecer. Então a pessoa ela tem a tendência a acreditar, por exemplo, que a nossa conversa não está dando certo, que a gente não vai ter tempo para falar o que precisa. Que a reunião do dia vai dar errado, que eu vou chegar atrasado. Que o trânsito vai estar ruim, daqui a pouco talvez eu não consiga chegar no trabalho. Isso é ansiedade. Uma pessoa que pensa bastante nem sempre vai estar preocupada. E necessariamente ansiosa. Bom, a gente poderia se aprofundar muito aqui sobre esse conceito de inteligência emocional, saúde mental, mas a gente quer entrar no lugar que se conecta com o nosso podcast, que é muito para falar sobre como é que a gente traz isso para dentro do mercado de trabalho, da educação, principalmente no seu caso, que é focado em criança e adolescente. Mas só para eu ir antes, para a gente partir para esse lugar, é muito interessante entender que saúde mental é algo que a gente precisa entender, não só o que é e que não é só estar bem. A gente vai passar por momentos ruins, momentos bons, e a grande habilidade é entender, abraçar isso. Isso é importante, né? Isso existe, isso acontece. E aí, quando você fala da inteligência emocional, eu entendo que ter inteligência emocional é saber também lidar e ter uma boa saúde mental. Não sei se eu estou falando errado, mas o caso aqui é: a gente nasce com inteligência emocional, a gente aprende inteligência emocional. Quando é que a gente deveria, se for aprendido desde pequeno, porque eu imagino que isso melhora, ter inteligência emocional melhora a nossa saúde mental, melhora a nossa relação com as pessoas, na vida pessoal, para estudar e no trabalho. Perfeito, perfeito. Nossa, Bom, falei. Então, assim, inteligência emocional é uma coisa que todos nós, quando nascemos, a gente já nasce com uma certa inteligência emocional. Por exemplo, uma das coisas que fazem parte da nossa inteligência emocional é a nossa capacidade de ter empatia. A capacidade de ter empatia, ela é fundamental
para que a gente desenvolva um monte de coisas que protegem a nossa saúde mental. A gente nasce por exemplo, com isso? A gente já nasce com um pouco de empatia. Por exemplo, existem estudos mostrando bebês... psicopata não, né? Ele e aí é um nasce transtorno. com menos, né? Então, assim, um bebezinho, por exemplo, quando é colocado perto de um outro bebezinho que começa a chorar, ele geralmente vai começar a chorar. Existem estudos onde um bebezinho é colocado perto de uma voz metálica, uma voz robótica chorando, e o bebê não chora. Daí, quando colocam um bebezinho... Ele entende o que é humano e o que é humano, ele chora. Essa capacidade empática, ela faz parte da inteligência emocional, Olha só. que é fundamental para que a gente faça amizades consistentes. Uma pessoa mais empática, ela percebe quando o outro está sofrendo, quando o outro precisa de ajuda, ela consegue fazer um círculo de amigos mais forte e ter, né, tipo, amigos é uma coisa que protege muito a saúde mental. Só queria frisar mais uma outra coisa. Eventualmente, a saúde mental da gente, eventualmente não, ela também impacta a inteligência emocional. Ah, é? O que eu quero dizer? Por exemplo, quando a gente fala de saúde mental e a gente pensa num transtorno, como uma criança que nasce com um transtorno de ansiedade, certo? Ela vai ser uma criança... A criança já pode nascer assim? Ela pode nascer com um perfil mais reativo às coisas, com uma percepção de perigo maior, e ela pode, por exemplo, em termos de comportamento, ela pode fazer mais esquiva. Quando a pessoa se esquiva mais do mundo, ela pode desenvolver menos inteligência emocional. Pode ser aquela criança que interage menos. Porque ela está menos treinada e exposta? Porque ela se expõe menos, e isso gera menos treinamento, tu entende? Treinamento automático da vida. É isso. Né? A vida é um laboratório, e pessoas que tendem a se expor menos à vida treinam menos, Mas desenvolvem como desenvolver menos. mais, com um propósito até de... no trabalho, no mercado de trabalho. Melhorar, né? Porque hoje se fala muito da gente melhorar tecnicamente, mas também se fala muito das soft skills, das habilidades que eu acho que passam por inteligência emocional também. Perfeito. Soft skills estão enraizados junto com inteligência emocional. Basicamente, assim, pessoal, eu acho que a gente vem falando muito de treinamento, de soft skills e coisas do tipo. Mas qual é o mas? Porque a gente tem vivido menos as experiências que nos levavam a desenvolver isso mais naturalmente, sabe? É a coisa de brincar mais, de interagir mais, de subir na árvore, de descer, de daqui a pouco cair no chão, alguém vir ajudar, a gente permitir que a pessoa ajude. Lidar com os problemas. Na verdade, isso é uma coisa muito importante que tu estava colocando. Os sentimentos que são considerados negativos pelas pessoas e tal, ou as experiências negativas, elas são a base do desenvolvimento de capacidades de inteligência emocional fundamentais para a gente. Então, viver hoje em dia a tristeza, experienciar a ansiedade, passar por coisas difíceis, como tentar aprender uma coisa que está difícil, é o que sustenta a base da inteligência emocional. Sim. Tá? Então, assim, ou seja, sem praticar, sem estar diante dessas situações, desses sentimentos, é muito difícil a gente conseguir desenvolver uma habilidade, né? Muito difícil. Porque a gente entrou numa era, né, tia, onde as pessoas não querem ficar tristes, elas não querem ser... Assim, ninguém quer, eu também não quero. Mas aí quando você vai procurar um psicólogo, quando você vai no psiquiatra, quando você começa a conversar sobre isso, você entende que... Eu fui fazer um curso de mindfulness, né, que é de meditação, e o professor falava... Abrace sua tristeza. E eu não tô falando pra você se afundar na sua tristeza. E teve um momento que eu comecei até a ver beleza nessa tristeza. Porque você precisa passar por ela. Quanto mais. Eu acho que eu não tô falando uma besteira. Não. Se eu quiser ignorar um momento de dor, de tristeza, seja de lá o que for, eu vou botar isso pra cima, pra baixo do tapete, e eu acho que lá na frente eu vou ter um problema com isso, não vou? Perfeito. Sabe Nossa, que eu hoje... tô até arrepiada falando dessas coisas. Consulta aqui no Finamente. Mas tem uma coisa importante aqui. Hoje em dia, a psicologia, ela vem falando muito, ela vem trazendo muito a importância da gente aceitar e se comprometer com a emoção. É a gente entrar nela, colocar ela no colo, aprender com ela, né, lidar com ela. E, de novo, não é se afundar nela, mas é aprender com ela. Criança, né? e adolescente tem essa capacidade? Tem, se puderem
e aqui, isso eu acho uma coisa fundamental. Se elas viverem a experiência que permita que isso aconteça. E a gente tem lidado com muitas crianças que estão sendo impedidas de viverem experiências. Por exemplo, a gente tem lidado muito com pais e mães muito protetores na escola, pais que têm entrado demais na escola e impedido que as dinâmicas sociais da escola se estabeleçam. Sejam com amigos que sejam mais, por exemplo, amigos que sejam mais desafiadores ou situações desafiadoras ou uma postura da escola, né? Os pais chegam, impedem todo o laboratório, a dinâmica que se estabeleceria. Hoje eu percebo os pais entrando muito dentro da escola, e eu acho que eu tenho uma pergunta aqui importante com relação a isso, que é sobre... Minha mãe é professora de escola municipal. Tá. E como os educadores, eu acho, né, sofrem. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque, de fato, a gente chegou num momento onde de superproteção das crianças e um intrometimento dentro da escola que eu não sei se está para além do ideal, né? Geralmente, quando a gente... Perdão, viu, Gustavo? Quando a gente fala desse assunto, o foco é a saúde emocional do aluno, né? Mas e aí? E os docentes? E os professores? Como que você enxerga os dois lados também, né? Mas como os profissionais encaram com rotina exaustiva, pouco reconhecimento, tudo isso? Pai chegando lá querendo meter a mão na cara do professor. Pois é. A gente está vivendo um momento muito desafiador para o educador, assim, né? Onde a autonomia do próprio educador tem sido colocada em xeque, por exemplo, né? Quando a gente tem sistemas de ensino que vêm fazendo com que o professor não possa desenvolver a criatividade dele no momento de aplicar, né? Tipo, que ele tem que aplicar para os alunos. A gente tem lidado com pais muito intransigentes, onde muitas vezes os pais eles não agem de acordo com os valores, não são vetores que funcionam no mesmo sentido que os educadores nesse tipo Eles estão batendo de frente e não caminhando juntos paralelamente. E geralmente quem é que se dá mal com isso, assim, são os educadores e a criança. Que acaba, né, começando a questionar o educador a toda hora, porque ele acaba sendo questionado dentro de casa. Os pais acabam perdendo com isso porque os educadores, desde que crianças chamavam, né? Eu chamava a professora de tia, né? Tia. O professor, ele é um representante da família de uma certa forma. Teoricamente, ele é um representante porque os pais, por exemplo, muitas vezes buscaram aquela escola. Então, teoricamente, aquele professor deveria estar falando de acordo com os pais. Então, assim, pais que chegam e começam a bater muito de frente com o educador, começam a ser vetores, né? Começam a falar muito diferente do educador, fazem com que a criança, o adolescente, comecem a questionar demais o que o educador faz. Ao se perder a convicção do educador, assim, a gente perde muito do processo de ensino-aprendizagem. Então, o educador ele está lidando com pais muito intransigentes, ele não tem autonomia, às vezes, para lidar com o que ele gosta de fazer, tem lidado com crianças que muitas vezes têm vivido também processos de saúde mental muito complexos e tem toda uma questão de pouca valorização, né? Tipo, então, assim, é um momento muito difícil. A saúde mental de professores também devem estar um pouco comprometidas. Sim, e pensem bem, se a saúde mental da pessoa que está controlando, que está organizando, que está incentivando aquele grupo de crianças, se a saúde mental dessa pessoa não está legal, todo mundo acaba sendo impactado. Ô, Gustavo, você também é pesquisador do Instituto Ame Sua Mente. Como que o Instituto pode ajudar nesses temas que nós estamos abordando agora? Aliás, para quem ainda não conhece, explica pra gente do que se trata, né? Para que serve o Instituto Ame Sua Mente? O Instituto Ame Sua Mente, ele é um instituto que vem desenvolvendo estratégias para levar conhecimentos de saúde mental para educadores. Tá? Então, especificamente porque a gente está falando agora, educadores. Exato. A gente já está há muitos anos, mais de 10 anos, a gente teve uma história muito conectada com um pessoal do Teen Mental Health do Canadá, que é pioneiro nessa área de levar conhecimentos de saúde mental para educadores. E a gente fez capacitações que se estabelecem por módulos, que vão de módulos de ansiedade, de tristeza, um módulo de drogas, um módulo sobre saúde mental do educador, um módulo para psicólogos escolares. Então a gente tem 8 módulos e a gente leva isso para professores de escolas públicas, geralmente. Que legal! E a gente vem fazendo pesquisa em cima dessas capacitações para saber o quanto essas capacitações melhoram
melhoram os conhecimentos de saúde mental do educador a respeito da saúde mental dele e a respeito de saúde mental das pessoas que estão à volta, e o quanto essas capacitações reduzem o preconceito com saúde mental. Então, basicamente, é isso que a gente vem fazendo. Além de desenvolver materiais, além de desenvolver outros tipos de estratégia, como o Bússola, que é um chatbot, onde o educador, quando se depara com um aluno que está se machucando ou que tem pensamentos suicidas, ele pode entrar em contato com o Bússola e ele vai receber respostas por um chatbot de como lidar com essa situação. Aliás, uma ótima dica para diretores, educadores, professores, alunos também, né? Acessem e procurem nas redes sociais, na internet também, o Instituto Ame Sua Mente, trabalho importantíssimo, né, Rafa? Muito bem, Ti. Para a gente mais ou menos dar uma conclusão nesse tema, a gente no bastidor estava conversando sobre, eu te perguntei assim, saúde mental aliás, saúde mental existe desde sempre, mas assim, a qualidade dela, ou a baixa qualidade dela, essa questão com muitos transtornos e dificuldades, sempre existiu, porque a gente tem uma sensação, nossa, o mundo tá pior, tecnologia, rede social, isso tá piorando. Crianças, adolescentes ficando dentro de casa, que não saem pra rua, como eu já fui a geração que fui pra rua ainda, e que ficam isolados, pais super protetores, que talvez a gente possa falar. Eu acho que eu tive uma criação onde a criança não era muito ouvida. E criança precisa ser ouvida, porque ela já tem uma personalidade. Mas talvez a gente tenha ido para um outro lado extremo. Então, assim, e aí pensando nisso tudo, a saúde, esse papo de saúde mental que a gente fala muito agora, foi piorado porque a gente está em tempos piores, ou ela sempre existiu, mas isso não era olhado, ou as duas coisas? Tá, as duas coisas. Os problemas de saúde mental sempre existiram e por muito tempo eles foram negligenciados e por muito tempo as pessoas não sabiam o que eles eram. Então a gente tem muito de casos que não foram detectados por bastante tempo. E é por isso que a gente está falando, agora tá cheio de autista, cheio de TDAH. Então assim, a gente... Não é inventado isso. Não, na verdade a gente já tinha uma proporção, uma prevalência muito parecida com a que é hoje, mas aquelas crianças com casos, principalmente os casos de autismo leve, né? Os casos de suporte do tipo 1, por exemplo. É difícil de diagnosticar, são né, difíceis, Gustavo? Inclusive, algumas pessoas só têm o diagnóstico na adultez, assim. Essas eram pessoas que eram tratadas como pessoas diferentes, esquisitas ou coisas do tipo, e hoje em dia a gente entende que a pessoa tem alguns sintomas da linha, né, do espectro autista. Isso, então, assim, já existiam esses transtornos para muitos diagnósticos na mesma prevalência, mas as pessoas não entendiam o que era, não identificavam. Okay. Mas a gente tem lidado hoje em dia com uma questão que eu vou dividir de duas formas. Depois da pandemia, isso ficou muito evidente, isso já vinha ficando evidente, mas eu acho que agora está escancarado, que a gente tem lidado com... A gente tem tido menos situações que nos geram prazer, a gente tem se cuidado menos, a gente tem interagido menos com as pessoas, a gente tem tido menos tempo para dormir. Dormir por muito tempo tem sido tratado como se fosse uma coisa associada com preguiça. Aliás, você fala no seu Instagram a importância do sono, né? Ela é a base da saúde mental. Por exemplo, quando se fala de programas de inteligência socioemocional, ou vamos treinar soft skills, uma pessoa que não dormiu direito, o que adianta participar de uma coisa dessas? Assim, Gustavo, né? vou até falar aqui, eu sou uma pessoa que precisa dormir 8 horas, realmente. Então, se puder, eu durmo 10, eu não tenho nenhum problema com isso. Isso é super legal. 2 dias seguidos, dormindo menos de 6 horas, isso aconteceu recentemente, eu virei um zumbi. Eu não funciono. Eu sei que todo mundo não é assim, mas assim, sono não é preguiça. Não é. É saúde. E sem isso a gente não vai a lugar nenhum. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão querendo ir atrás de pílulas, de coenzima Q10 e triptofanos e tal, para melhorar a saúde mental, gastando 80, 90, 150 reais e não no dorme, mês, nem come bem, nem se exercita. Qual é o sentido disso tudo? A pessoa troca o sono para estudar, vou varar a noite estudando, vou varar a noite trabalhando, achando que vai se dar bem no trabalho ou nos estudos, mas é o efeito contrário? Isso é uma coisa que não funciona.
funciona, gente. Não funciona. Então a gente está vivendo um momento onde as pessoas têm se cuidado menos, elas têm menos... Esse cuidado mesmo, que vai desde o sono direitinho a ter momentos de lazer, ou momentos para desligar um pouco, ficar quieto, parado, sem ouvir nada e tal. Por outro lado, a gente tem lidado com situações de estresse maiores. E aqui eu vou ter que falar da tecnologia, né? Que acaba fazendo com que a gente, com muita frequência, faça 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente aqui, a gente está com o telefone longe, mas se eu estivesse aqui com vocês, a gente estaria aqui juntos, e se o telefone estivesse por perto, eu ficaria pensando de tempos em tempos, será que alguém me mandou mensagem ou coisa do tipo? Então, assim... Caramba, eu fiz isso agora há pouco, agora vou me entregar. Eu peguei da bancada e coloquei aqui. É complicado, Gustavo. Existem estudos mostrando que a simples presença do telefone na sala, ela reduz em 20% a nossa atenção no que a gente está fazendo. Então, a gente está lidando com níveis de alerta maior, porque a gente lida com mais coisas que estão acontecendo, né? Coisas que estão se sobrepondo, e ao mesmo tempo a gente está se cuidando menos, se cuidando menos de uma forma geral. Então a gente tem um aumento, principalmente em casos de ansiedade, de depressão e de estresse por causa disso. E isso me leva a uma pergunta, Rafa. Entre ansiedade e agitação, são coisas distintas? Sei que você aborda isso também nas suas redes sociais. Tem diferença de uma coisa para outra? Perfeito, isso é bem importante também. Ansiedade virou um balaio de gatos. As pessoas utilizam a ansiedade para dizer tudo. Todo mundo é? Não. Na verdade, assim, todo mundo tem uma certa ansiedade. A ansiedade, pessoal, é um estado de alerta que leva a pessoa a se preocupar um pouco com as coisas que estão à volta. Então, por exemplo, nós estamos aqui, a gente tem um tempo para cumprir. Por exemplo, eu tenho um estado de alerta que me ajuda a pensar assim, será que eu estou falando demais? Será que a gente está se aproximando do fim? Ou coisas do tipo. Isso ajuda eu me organizar. Então, todos nós temos nível de ansiedade que é adaptativa, que nos ajuda a nos adaptar. Porém, quando a gente tem estados de alerta mais intensos e começa a se preocupar de uma forma desproporcional com as coisas, a gente está falando de ansiedade. Por exemplo, eu estar aqui com vocês e começar a ter a sensação, por exemplo, de que vocês não estão gostando do que eu estou falando, ou de que talvez eu possa passar mal na frente de vocês. Um certo mal-estar físico eu começo a ter uma sensação de perigo maior, desproporcional ao que está acontecendo. Né? Palpitação. E isso é legal para a gente conectar com sentimentos e o sentimento de desconforto e tal, e o pensamento problematizador, né, que acontece na ansiedade. Eu queria até ter te perguntado isso para saber se é nessa ordem. A gente pensa em alguma coisa, o pensamento leva a um sentimento, e o sentimento leva a uma ação, um comportamento, ou até um estado físico do corpo? Isso é uma coisa que vai gerar um debate enorme, porque existem linhas que utilizam o comportamento como fio condutor, e existem linhas que utilizam mais o pensamento como fio condutor. Então, assim, isso geraria muito debate da gente trazer. Mas, assim, voltando para a questão da ansiedade, a ansiedade, então, que seria uma ansiedade mais preocupante, é aquela onde o estado de alerta, o sentimento é maior e os pensamentos ficam problemáticos de uma forma desproporcional. Geralmente isso vai levar a pessoa a ter comportamentos de esquiva. A pessoa vai, por exemplo, buscar não participar de situações sociais, não vai querer falar em público, por exemplo. Isso é um sinal de alerta? Esse é um sinal de alerta. Quando a pessoa começa a se afastar de coisas que são importantes para ela, ou coisas que ela gostaria de fazer e não está conseguindo. Tá, então vou fazer um link com o que eu te perguntei. Você falou que saúde mental, problemas com a saúde mental sempre existiram, mas também estamos num mundo um pouco mais difícil e a tecnologia está piorando. A gente sabe que tem aí adolescentes e a gente fala, quem está vendo e ouvindo a gente aqui, provavelmente são pessoas também que estão entrando na faculdade, estão saindo da escola. E que a gente sabe também que a rede social tem a coisa do comparativo com o outro. Tem muita coisa que a gente sabe que afeta, deixa mais ansioso, ou mais estressado, ou mais deprimido. E aí eu vou linkar com uma coisa que a gente falou no bastidor. Ansiedade, ela pode atrapalhar muito, ela pode precisar ser cuidada, né? E ela existe tanto... Como é que eu identifico que ela passou o grau e que ela precisa de atenção, de remédio, de psicólogo, seja lá do que for, em uma criança, em um adolescente, em um adulto? Porque no adulto é muito óbvio que a gente tem que pagar boleto, que tem um monte de coisa para fazer, que tem filho, que a mãe que tem o filho, que vai trabalhar, que não sei do que. É muito óbvio a gente olhar esse cenário e identificar uma pessoa
ou estressada, ou ansiosa, ou precisando de ajuda. Certo. E num adolescente? E numa criança? Certo. Bom, numa criança tem... Assim, uma coisa importante é entender que o fenômeno, ele é o mesmo para todos, né? Ansiedade sempre vai ser um estado de alerta que gera preocupações e gera comportamentos de esquiva. Numa criança menor, a criança ela tem a tendência, quando ela está mais em alerta, a adotar um comportamento mais regredido, mais infantilizado. Então, uma criança ansiosa, ela geralmente vai parecer mais insegura, ela vai falar mais com voz de bebezinho, ela vai pedir para ser acompanhada em coisas... E adulto que fala com voz de bebezinho também? Isso também pode ser, na verdade. Desculpa cortar. Pode? Tem outras situações aqui, né, que podem levar a isso, mas uma pessoa, geralmente, quando ela se sente mais ameaçada, ela tende a ficar um pouco mais regredida, mais infantilizada. Eu achei que era o contrário. Uma pessoa que está ameaçada, ela não pode reagir agredindo? Ela pode até acontecer, mas o mais comum na ansiedade é como a pessoa tem uma autoestima mais baixa, ela tende a ficar mais insegura e tal, ela tende a adotar uma postura mais de, como no cachorro, assim, ele levanta a barriga para dizer assim, ó, eu não sou uma ameaça, a pessoa adota essa postura mais infantilizada para dizer, ó, eu não sou uma ameaça para vocês, me cuidem. Então uma criança... A criança fica mais criança? Ela tende... E o adulto também, né? E o adulto fica mais... Ele regride, vamos dizer assim, mentalmente para querer mostrar a fragilidade dele? É demonstrar fragilidade e ao mesmo tempo não demonstrar não hostilidade. Okay. Por exemplo, o adolescente também, ele geralmente vai parecer um adolescente, ou alguém, certamente uma pessoa ansiosa, ela vai ficar um pouco mais esquiva das coisas. Ela tende a ficar um pouco mais fechada. Isso pode levar a pessoa a ficar muito tempo no quarto, muito tempo pensando. E isso pode levar o adolescente, particularmente, a um tipo de postura que parece pseudo-madura, assim, onde o adolescente fica pensando tanto nas coisas e tal, que ele parece mais maduro, mas ele não viveu experiências que dão uma maturidade psicológica para ele. Por outro lado, a gente também pode ter adolescentes com esse perfil mais infantilizado, muito conectado com a família, não de uma forma positiva. Sim. Como um adolescente que não conseguiu se conectar com amigos e passar por uma outra fase do desenvolvimento da família. Eu vi, acho que no teu Instagram, logo no início, você fala um pouco sobre isolamento do adolescente. Como é que os pais... como saber que é um isolamento natural? Porque ele tá lá jogando videogame e faz parte dessa era? Ou é um isolamento preocupante? Qual é essa conexão que o pai tem que ter? A gente sempre tem que pensar que, por exemplo, quando a gente fala de ansiedade ou de tristeza e tal, o divisor de águas é se existe algum tipo de prejuízo, tá? O prejuízo, qual seria? A pessoa, por exemplo, começar a se afastar dos amigos reais, seria a pessoa começar a ganhar muito peso por ficar muito tempo no quarto e não ter outras habilidades, não desenvolver outros tipos de habilidade, por exemplo. Um outro prejuízo seria a pessoa, por exemplo, só ter aquele assunto para falar e não ter outras coisas para falar. Então, por exemplo, existem muitas pessoas tímidas e timidez não é um problema. Exato. Como diagnosticar que eu sou uma pessoa mais introspectiva ou eu estou isolada porque eu estou ansiosa? Aí que tá. A pessoa tímida, ela não tem o prejuízo da pessoa com transtorno de ansiedade social. A pessoa com transtorno de ansiedade social, ela deixa de ir numa festa que ela gostaria de ir. Ela tinha uma entrevista de emprego e ela não conseguiu ir porque ela começou a acreditar que ela ia passar mal na frente das pessoas. A gente tem um prejuízo muito marcado. Uma pessoa tímida, ela vai ter um círculo um pouco menor de amigos, ela de vez em quando numa festa talvez muito barulhenta, talvez ela não queira, mas a maioria das festas ela vai. O sofrimento, ele não é um sofrimento intenso, não é uma coisa constante. Ô Gustavo, é engraçado quando a gente... Engraçado não, é curioso, né? Quando a gente toca nesse assunto, eu vejo que a Rafa adora. Eu gosto também, né? Mas a gente acaba se empolgando, né, Rafa? Eu tenho certeza que muita gente que tá acompanhando a gente também, né, começa a olhar com um outro ângulo, né? Um outro viés, depois que você fica mais adulto, mais maduro. Mas como foi pra você a sua trajetória? Acho que diferente da grande maioria das pessoas, lá atrás, bem novo, você já se interessava por esses assuntos? O que bateu em você pra ir pra essa área? O que tinha na sua saúde mental que você falou, olha, eu quero fazer diferente? Eu quando eu era menor... Eu morava no Rio Grande do Sul e meus pais, quando se separaram, eu passei por um período muito, muito complicado. Olha aí, era um período difícil.
Sabia, né, Thiago? Tinha alguma coisa. Tamo junto aqui, né? Todo mundo. E daí eu acho que eu mergulhei muito dentro de mim e acabei lendo muito, aprendi a ficar curioso pela... Não lendo livros técnicos, mas lendo literatura mesmo, assim. Fiquei curioso pela... Adolescente, isso? Coisas tipo, não sei, assim... Bom, eram coisas meio como Dostoiévski, coisas do tipo. Você acredita que eu entrei nessa? Mas era na época da faculdade. Eu mergulhei em Dostoiévski, Virginia Woolf, Júlio Verne, essas coisas de literatura clássica. Por quê? Não sei, assim, eu queria... na verdade, eu sei, eu acho. Eu queria buscar significado. Certo. Então, eu queria ler coisas que fossem clássicas, assim, e que pudessem ter deixado uma marca para as pessoas, então iam deixar uma marca para mim. E daí eu comecei a ler e comecei a me interessar pela psique humana. E meu pai era pediatra. E então eu comecei a entrar em contato com o trabalho do médico, com crianças, e aquilo foi começando a fazer sentido para mim, certo. Assim. E daí, ao longo do tempo, eu fui me aproximando da psiquiatria infantil e de adolescentes e tal, porque eu sinto que eu entendo o sofrimento de muitas pessoas que chegam até mim e me sinto muito motivado para ajudar. Sim, certo. Então... Só emendando essa pergunta, Rafa, me permite, como que você enxerga, então, o cuidado com as crianças e os adolescentes dessa maneira, de uma maneira profissional, hoje em dia no Brasil? Ainda tá devagar? A gente, na verdade, assim, tem uma coisa que a pandemia trouxe que eu acho que foi uma das poucas coisas positivas. As pessoas começaram a falar mais de saúde mental. Tá. E vejam que interessante, assim, até pouco tempo atrás, o ramo da psiquiatria, dentro da medicina, né, uma pessoa se forma médico, depois faz uma especialização. Quando ela se especializa, ela pode escolher a psiquiatria. Até poucos anos atrás, a psiquiatria dentro da medicina era o ramo menos procurado e as pessoas, inclusive, tiravam um sarro da psiquiatria. Existia um preconceito dos próprios médicos? Super preconceito. Ou seja, preconceito com saúde mental existe? Qual é a... Super. A gente quebra uma perna, vai no ortopedista, aí tem um problema mental, gente, eu não entendo. Pois é, e isso, há pouco tempo atrás, começou a mudar. Desculpa, Gustavo, mas assim, eu fico até ansiosa. Existe uma resistência, mesmo hoje, de amigos muito esclarecidos. Não é preconceito não, mas eu acho que eu posso lidar com isso sozinha. Então, aqui tem uma coisa fundamental de falar para as pessoas. A gente vive num momento onde as pessoas ainda acreditam que um problema de saúde mental é um problema de caráter das pessoas. É um problema de falta de vontade, de fraqueza. Isso acontece, fica muito claro em períodos como o Setembro Amarelo. As pessoas fazem campanhas dizendo coisas tipo assim, sacode a poeira, ou colocam... Tem uma que eu sempre cito, num lugar colocaram Setembro Amarelo em letras garrafais e colocaram grifado assim, o se ame do amarelo, se ame. E eu fico pensando para alguém que tá deprimido, assim, como se a pessoa não tivesse se esforçando para se amar. E isso parte de um ponto, eu entendo que esse é um tipo de iniciativa bem intencionada, mas cai num erro muito comum, de que as pessoas com problema de saúde mental são pessoas que não estão se esforçando para sacudir a poeira ou para se amar. É falta de vontade, né? E eu acho que é até muito parecido com as pessoas que têm dificuldade com o emagrecimento, que se sentem... parece que eu não faço o suficiente, parece que... E aí não tem ajuda, né? E às vezes é realmente um transtorno, porque aí eu acho que você pode tocar nesse ponto. Seja o transtorno de ansiedade, seja o autismo, seja o TDAH, seja a depressão, borderline, a gente pode falar de um monte de transtorno aqui. É uma questão química também? Na grande maioria dos casos, a gente vai ter alterações na produção de neurotransmissores. A gente pode ter, e hoje em dia a gente estuda outros tipos de componentes que estão associados, mas é importante as pessoas entenderem que um problema de saúde mental é uma soma de diversos fatores biológicos e psicossociais. Então, um pouco de força de vontade vai ajudar uma pessoa a melhorar de um quadro de ansiedade? Vai, mas ela vai precisar de uma série de outras coisas para ter uma melhora. E qual é o medo do remédio? E aí eu vou te falar também em crianças e adolescentes, acho importante a gente falar aqui. Eu fico pensando assim, minha mãe teve depressão há muito tempo e... mas vamos desmamar o remédio. Eu falo assim, leigamente. Se ela estiver bem com o remédio pro resto da vida, eu prefiro que ela fique com o remédio pro resto da vida. Porque eu sei ver a minha mãe sem estar bem, sem remédio. E aí eu quero saber o quanto... É claro que você tem que procurar outras coisas, dormir bem, comer bem, fazer exercício, eu entendo, meditar. Mas... Qual é
o preconceito com o remédio, ele realmente pode ser muito ruim? Ou ele pode ser um bom aliado para sempre? E em criança e adolescente, é ruim tomar remédio? Porque uma criança que está aí na escola... Eu fui diagnosticada muito recentemente com TDAH. E estou medicada. Sei que é um psicoestimulante, sei que talvez seja ruim para criança, eu não sei. Mas isso melhora muito a vida de uma pessoa diagnosticada. E muita gente fala, não quero dar remédio para minha criança, ela é muito pequena. O que você fala? Será que eu não podia ter ficado na escola? Eu não sabia que eu tinha. Eu lia, eu estudava. É legal a gente estar falando aqui para ver se alguém se reconhece. Eu tinha que estudar geografia que eu não gostava. Então eu estava ali lendo, eu não conseguia me concentrar direito, aí eu via quantas páginas faltavam e voltava. E sempre aos 45 do segundo tempo, porque aquilo ali era exaustivo para mim. E só agora, adulta, depois de 40 anos, com questões hormonais, isso foi pesando mais, eu não consegui resolver isso sozinha. Por que eu não posso ajudar uma criança a resolver isso com medicamento? Perfeito. Olha, pessoal, assim, uma coisa importante de deixar claro para todo mundo é que casos leves e moderados, seja de transtorno de déficit de atenção, seja de ansiedade, seja de depressão, casos leves e moderados devem ser tratados com medidas associadas à psicoterapia, terapia ocupacional, né, fonoaudióloga. Então, assim, a gente tem uma série de casos que tem que ser tratados por esse tipo de remédio. Caminho. Isso. A partir do momento que os casos são moderados e começam a não responder a todo esse manejo, a gente muitas vezes vai ter medicações que, ainda bem, são super positivas e podem ajudar. A grande questão é que algumas pessoas, por exemplo, associam as medicações hoje com medicações muito antigas, e aí a gente tem um preconceito. Por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem para mim e dizer, não vai deixar o meu filho sedado, né? Pessoal, as medicações hoje em dia, se vocês vissem as medicações há 20 anos atrás, as pessoas ficavam... pesado mesmo, né? Hoje em dia você não vê as pessoas sedadas, a não ser que elas estejam com a dosagem muito errada, e muitas vezes isso acontece porque a própria pessoa está tomando a medicação errada. Exato. E só fazendo um parênteses, isso aconteceu com a reposição hormonal com mulheres na época de... Isso aqui não tem nada a ver, mas só para entender. Na época, tem tudo a ver, né, da menopausa. Acabou de sair, inclusive, essa semana que a gente está gravando aqui, a gente está numa semana de novembro, em breve isso vai ao ar, que tiraram lá fora já, a FDA tirou a faixa preta, tarja preta. Então isso é muito importante. O que foi estudado no passado e que parecia que tinham efeitos colaterais absurdos, imagino que isso tenha evoluído, não só para as mulheres em reposição hormonal, mas nos medicamentos psiquiátricos. Evoluiu muito, pessoal. E a gente tem que sempre lembrar, assim, que as medicações, elas são uma opção da pessoa, uma opção do médico e da pessoa. E as medicações estão ali para trazer a pessoa para um funcionamento mais próximo do que ela pode dar. Ajudar a parte química que você não consegue resolver só com a parte... Exato. Não sei se é social. É psicossocial. Meditar. Sim. Ir para um psicólogo. Sim, são abordagens psicossociais, assim. Então, a gente tem... Só que também é importante lembrar de uma outra questão. A gente tem transtornos que são mais episódicos e transtornos que são mais crônicos. E a grande maioria dos transtornos é mais crônico. Tá bom. Então, por exemplo, uma pessoa deprimida, a depressão pode ser episódica. Muitas depressões duram, em média, 8 meses. Então, uma pessoa pode utilizar o tratamento por um período e parar 6 meses, 1 ano depois. Pode. Mas se a pessoa tem um perfil mais crônico, ela vai se beneficiar muito mais de manter a medicação ao longo do tempo. Tá certo. Gustavo, a gente tá caminhando aí já pra quase a reta final. Não, eu quero a parte 2 e 3. Vamos marcar? Aí, ó, tudo bem, Gustavo? Primeiro semestre do ano que vem, segundo semestre do ano que vem? Combinado. Já compromisso firmado aqui. Vamos falar um pouquinho do ambiente profissional, seja pro jovem ou adolescente que tá chegando aqui, ou até o pessoal mais velho, que nem eu e a Rafa. Não sou velha não, hein? Não, mas experiente, desculpa, já passamos dos 40. O ambiente profissional ainda é tóxico na sua visão? Você acha que as empresas começaram a ver essa necessidade de saúde mental ou na maioria estão tudo largados? Eu vejo essa situação ainda muito incipiente. A gente está muito no início, sabe? Eu acho que ainda isso tem sido tratado de uma forma assim, temos que tratar a respeito. É como a gente falar de saúde mental e ninguém cuidar do sono, sabe? A saúde mental no ambiente de trabalho é super importante. Mas vamos bater a meta. Ou daqui a pouco assim, vamos fazer uma palestra sobre não sei o quê, vou dar um curso de 1 dia sobre meditação. E eu, como funcionário de uma empresa dessa, olho para aquilo e falo assim, tá querendo passar uma tinta aí, mas o reboco... É
impressionante. Exato. Ou daqui a pouco vamos fazer um workshop de mindfulness, por exemplo, mas não dá espaço para as pessoas fazerem pequenos períodos de meditação ao longo do dia. Não tem um sentido assim, né? Não tem, a carga horária, ela é estressante, a mãe, eu fico revoltada com isso, a mãe que está lá na empresa, que talvez está amamentando, precisaria de um espaço maior, um pai deveria ter uma licença maternidade para ajudar essa mãe. A empresa vê isso como, eu não estou lucrando se eu der atenção para a questão pessoal das pessoas. Só que é tão óbvio que pessoas felizes, com boa saúde mental, produzem melhor. Não é tão óbvio isso, Exato. Gustavo? Era isso que eu ia frisar. É um investimento que se faz, né? Se eu tiver 1 hora do meu dia, por exemplo, se me permitirem, por exemplo, desligar o meu telefone nos finais de semana e a partir de 1 hora X, se eu puder desligar o meu telefone na hora do almoço, né? Se eu tiver alguns momentos ao longo do dia onde eu possa tirar uma soneca de 15 minutos, que é provado que é uma coisa que pode fazer bem. 15? 15 minutos pode fazer bem. Então, assim, se eu puder fazer essas coisas, certamente eu vou estar mais feliz no mercado de trabalho e certamente, assim, eu vou estar numa rede, né, tipo, no trabalho que vai estar funcionando como um todo melhor. Chefes que olham para a parte mental, psicológica, humana do seu funcionário, né? A gente fala líder, não fala mais chefe hoje, mas nem todo líder é chefe. Gustavo, pra gente ir encerrando então, né? Até pegando esse raciocínio aí. O que as escolas, as universidades podem fazer de forma prática para ajudar, portanto, aí que os jovens cheguem ao mercado de trabalho com equilíbrio emocional? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para as prioridades de saúde mental. Então, assim, as pessoas precisam entender um pouco melhor sobre sono e a importância do sono, por exemplo. As pessoas precisam entender um pouco melhor sobre o impacto da tecnologia na saúde mental delas, de uma forma mais prática, do que fazer ao longo da semana, né? Uma redução de 1 hora no dia, assim, de atividades tecnológicas e eu colocar uma atividade que seja um pouco mais condizente com saúde mental, assim, tipo, pode fazer uma diferença. E com pessoas. E com pessoas. É. Não necessariamente, mas com pessoas, certamente isso pode ser muito interessante, assim. Eu acho que as pessoas precisam também conversar mais sobre futuro, assim, sabe? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Em que sentido? Eu acho que os adolescentes hoje, adultos jovens, eles têm uma percepção de futuro ainda muito insegura, muito incerta, e eles têm pouco espaço para poder falar sobre essa insegurança. Eu fico sempre imaginando, né, um jovem de 15 anos olhando para um telejornal e pensando no mundo, assim, né, a temperatura do planeta, né, tipo o mercado de trabalho, coisas do tipo. Aliás, né, a inteligência artificial chegando esse sem... tipo de coisa, assim, o quanto isso acaba se revertendo em muito pessimismo e um imediatismo muito grande para as coisas, e o quanto a gente tem pouco espaço para poder falar sobre essas coisas, né? E eu acho que muito do comportamento jovem, muito focado no aqui e no agora, pouco organizado, pouco estratégico com o futuro, tem muito a ver com isso, com estar pessimista a respeito do E aí futuro. você acha que esse espaço pode ser criado dentro ambientes da escola, da faculdade e dentro de casa? Eu super acho. Acho que dentro de casa também, mas eu vejo, assim, pais teriam que estar preparados para terem essa conversa, senão o que pode acontecer é os pais também funcionarem como vetores pessimistas, que tem acontecido bastante. Tá certo. Aliás, muito do comportamento dos pais muito assustado tem a ver com esse pessimismo. A gente tem a perguntinha final, né, Rafa, de sempre. Já estamos no nosso limite de gravação, só fazendo, eu acho que a pergunta final que a gente sempre faz a gente quer que você deixe aqui uma dica, pode ser de livro, ou um pensamento, uma ideia, ou algo inspirador, um pensamento justamente para essa pessoa ou para um educador que está nos vendo e assistindo, que é o nosso público, ou para um aluno, ou alguém que já é um adulto que está em transição de trabalho. Então, assim, o que você pode falar para eles? E só antes de você responder, porque você falou muito sobre o sono aqui. E sobre a necessidade da gente respeitar que não é preguiça querer descansar, querer parar um pouco, querer ter lazer. E aí eu lembrei da época muita gente está em época de vestibular, de Enem. E aí estuda. Talvez tenha um método melhor para isso, não? Bom, eu vou começar respondendo assim...
para pais que estejam assistindo, eu tenho uma sugestão que é assistir uma série que se chama Crescidinhos. Vocês já ouviram falar? Eu não sou pai, mas eu quero assistir. É uma série de vários episódios de 15, 20 minutos que se passa no Japão na década de 80, acredito eu. Isso é Netflix, talvez? No Netflix. Assim, inicinho da década de 90. São crianças de 3, 4, 5 anos em cidades pequenas do Japão. Tem uma equipe de gravação e essa equipe de gravação chega e a mãe, né, obviamente brifada, ela pede para a criança fazer uma coisa muito complexa. Geralmente é: filho, você precisa ir no supermercado pegar tal coisa para mim, depois passa na casa da vovó e depois você traz essas duas coisas para a mamãe. Às vezes a criança está sozinha, às vezes ela está acompanhada de outra criança. E essa série, ela é muito interessante porque ela mostra o quanto crianças desde pequenas podem ser expostas a coisas um pouco mais desafiadoras, podem ser expostas ao mundo, e elas tendem a se sentir muito satisfeitas quando elas conseguem, e quando elas não conseguem, elas querem continuar fazendo até aquilo dar certo, assim. Isso é bom. É muito legal, é muito divertido, é muito leve, e eu acho que mostra para as pessoas, assim, o quanto a gente está subestimando a capacidade das crianças de se virarem. Se a gente mudar essa cultura, a gente daí sim vai poder cobrar dos adolescentes, né, fazerem coisas que eles não têm feito. E para os adultos que estão assistindo, adultos jovens, adolescentes e tal, eu não sei, eu acho que a coisa mais importante nesse momento é a gente se conectar com o aqui e com o agora, assim. Eu acho que as pessoas estão muito assustadas e muito preocupadas com o futuro e querendo antecipar coisas e querendo correr e tal. E, pessoal, o futuro, ele costuma ser, né, uma soma de vários agoras, assim, né? Do meu agora hoje, do meu agora amanhã. Por exemplo, um aluno que está muito preocupado com uma prova que vai acontecer daqui a 2 meses, essa preocupação, ela não vai mudar em nada a existência dessa prova. O que vai mudar, a realidade da gente muda a partir do momento que eu vou ser o melhor aluno que eu puder ser hoje, dormindo direito, estudando o melhor que eu posso fazer, tendo um pouco de lazer. Se eu fizer isso todos os dias até lá, essa vai ser a melhor realidade. Não vai adiantar virar noite e não dormir. Não vai adiantar. Pois é. @Gustavo Stanislau _ você encontra ele no Instagram. Ele é médico psiquiatra, pesquisador, inclusive do Instituto Ame Sua Mente. Pesquise também. Esteve nesse papo para iluminar nossas mentes aqui no podcast. Ele tá no Finamente. Iluminar nossas mentes no Finamente. Exatamente, né, Thiago? Valeu demais, viu, Gustavo? Obrigado a vocês. Gustavo, a gente correu aqui para caber um pouquinho de tudo nesses minutos e vamos tentar fazer outros episódios mais específicos. Foi incrível o papo com você. Muito obrigada. Obrigado a vocês. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio do Finamente. Até a próxima. Tchau. Muito bom. Tu tava super ansioso, né? Mas que bom, tô ansioso e agitado, as duas coisas.